Olá! Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a perícia médica. Não sei se vocês já passaram alguma vez pela perícia, se algum familiar passou, enfim. Nós temos vários tipos de perícia, né, dentro da medicina. Temos a perícia do INSS, que é a mais comum, né, que é quando você vai ser avaliado para ver se você pode receber o benefício do governo ou não, seja já para aposentadoria, seja por algum motivo de doença, algum acidente, alguma incapacidade momentânea. Então, o perito do INSS, ele avalia, né, de acordo com exames, de acordo com o ocorrido, de acordo com o que é trazido de informação, se é condizente ou não o que você está trazendo, né, com os fatos e se isso é justificativa para um afastamento, né, para uma necessidade de afastamento por motivo de saúde, por motivos pessoais, por acidente, enfim, ou para aposentadoria, certo? Então ele vai avaliar basicamente se você trouxe as informações, se está condizente, né, com acidente ou com afastamento, né? Se realmente é justificável, se é um bom motivo, né? Eles têm alguns critérios que a gente chama, são quesitos que tem que entrar em algum daqueles para ser suficiente para você ser afastado, né? Porque o governo sempre quer que você trabalhe, que você gere renda, que você seja autônomo, né? Que você consiga fazer as suas coisas. Esse é o principal. Ele sempre vai querer que você esteja fazendo alguma atividade, esteja trabalhando, esteja gerando renda para o Estado, enfim. Então ele sempre vai tentar trazer você para o trabalho novamente. Né? Mas dependendo da justificativa, dependendo das comprovações, você sim consegue o afastamento. E existem as perícias judiciais, né? Que aí entra seguradoras, entra acidente de trabalho, acidente de trânsito, enfim, vários outros fatores. Mas o sentido é o mesmo, né? Por exemplo, no acidente de trabalho, acidente de trânsito, o perito vai avaliar se aquelas alterações que você está falando, por exemplo, quebrou a perna, né, num acidente de moto. Se a fratura da perna, se você ter quebrado a perna, foi por conta do acidente de moto ou foi porque você passou a vida inteira trabalhando, usando muita perna e aí ela estava frágil, né, e aí ela quebrou, ou né, foi outro motivo que fez você quebrar a perna. Então é ele que vai avaliar se faz sentido aquele tipo de acidente ter causado aquele tipo de lesão, mas principalmente se deixou sequelas. Quais são as sequelas? Ter dificuldade para andar, nesse exemplo, né? Ter dificuldade para andar, ter dificuldade para se movimentar, ou às vezes não conseguir dobrar a perna, né? Ou às vezes não conseguir abaixar para colocar um sapato. Então ele vai avaliar se você consegue fazer todas as atividades como alguém normal, ou se não, se você não tem aptidão, se isso deixou você sem alguma parte dos movimentos, né? Então essa basicamente é a avaliação que o perito vai fazer, né? E aí muitas vezes entra o assistente técnico, né, que é onde eu atuo principalmente, que é você também avaliar junto com o perito, ver se você tem a mesma conclusão do que ele, né? Se ele disse que o acidente foi causado pela moto e você diz que não, aí não está condizente uma coisa com a outra. Então o juiz pode argumentar que os fatos não estão bem claros, né? Então eles têm que estar alinhados, independente do médico que for avaliado, o perito que for avaliado e quem for da área da saúde for avaliar aquilo e tiver conhecimento para fazer essa avaliação, ele tem que chegar na mesma conclusão, certo? Por isso é a lei, né?
Então, sempre que você for avaliar, sempre que for acontecer alguma coisa, independente do médico que for, independente de quem for avaliar, tendo conhecimento sobre aquilo, ele tem que chegar na mesma conclusão, né? Senão não é um fato, senão não é conhecimento correto, né? Então, o juiz e o assistente técnico, eles têm que ter a mesma opinião. E se não tiver a mesma opinião, aí quem avalia é o juiz e a vara, né? Lá que vai avaliar quem, se um tá certo, se outro tá certo, os advogados que vão argumentar, enfim. Aí tem todo o processo, né? Na parte judicial. Mas na parte do INSS é sempre pelas regrinhas, né? Pelas classificações. Então, basicamente, o que a gente vai fazer dentro de uma perícia? O que é feito? É pegar os laudos, papéis que normalmente já estão disponíveis de alguma forma via sistema, por isso muitos dos peritos às vezes não querem olhar os papéis, né? Ou não precisam olhar os papéis porque eles já tiveram acesso a isso, de alguma forma, né? Seja via sistema, via judicial, enfim. A não ser que tenha alguma novidade, alguma coisa que foi feita depois, né, do processo, que ainda não foi anexado, que aí eles pedem e dão uma olhada, mas a princípio, normalmente, os advogados e o sistema acaba colocando todas as informações, né? Aí eles vão avaliar de acordo. Então, por exemplo, nesse exemplo da perna, eles não vão avaliar a cabeça, eles não vão avaliar o peito, eles não vão avaliar a barriga, eles vão avaliar a perna. É só isso, né? Então, por exemplo, assim, ó, machucou a perna, eles vão avaliar se tem sequelas. Aí o paciente, que a gente chama nesse caso periciando, entrou segurando a perna, né? Ou caminhando com dificuldade. A gente tá olhando antes de entrar, né? Seja o perito, seja o assistente técnico, a gente está avaliando já antes. É um olhar clínico, é impossível. Quem é da clínica ou independente da profissão, quando você tem um olhar para aquilo, você enxerga de longe. Enfim, a gente já entra avaliando a situação, né? Mas aí, entrou, avaliou, tava com dor, reclamou e tal, e saiu andando normal. Isso a gente também avalia, né? Então, às vezes, isso que eu comento nos meus posts, que eu coloco, que às vezes os pacientes, os pericianos, tentam agir de uma forma, né? Mas acabam esquecendo, e dentro da prática clínica também tem várias avaliações, várias questõezinhas que a gente mexe ali no exame físico, que é para distrair a pessoa, para ela não ter consciente, para a gente ver se aquilo é verdade ou não. Então, quando a pessoa entra mancando, né, claudicando, que a gente diz na medicina, e sai andando normal, a gente sabe que não teve tanta sequela assim, né? Então, por isso que é sempre importante, independente do tipo de perícia que você passar, ser sincero. Porque se você não for sincero, a gente vai ter o pé atrás, né? A gente vai ficar desconfiado e talvez, né, avalie de outra forma aquilo que tá passando ali. Então, seja muito claro, seja muito simples, seja objetivo, mostre aquilo que realmente está acontecendo, não aumente, não diminua, porque o que a gente está olhando são fatos, o que a gente está examinando são fatos, o que os documentos mostram, os exames, os prontuários, são todos fatos. Então, a gente vai examinar conforme eles estão dizendo pra gente, conforme a gente está olhando, não vai aumentar, não vai diminuir nada, né? Esse é o sentido. Então, quando a gente percebe que alguém está aumentando, quando a gente percebe que, né, está falando a mais, está colocando a mais, a gente já sabe que, né, pelo perfil, às vezes não é isso. A gente olha com mais rigor, né? Então, tudo isso faz bastante sentido. Então, basicamente, vamos avaliar a perna, somente a perna. Avaliou a perna, viu o movimento, mediu, puxou, andou, para avaliar somente a perna. Esquece o resto não é interessante pra gente, né? Naquele momento, a perícia é sobre a perna. Então, avaliou, viu, função, né? Se tá mexendo normal, se não tá mexendo normal,
se teve sequela, se não teve sequela, se teve cicatriz, se fez cirurgia, enfim, várias questões ali dependendo de cada caso. E vendo tudo isso, vendo os fatores, olhando as circunstâncias, o exame físico, a gente chega numa conclusão. E é basicamente isso. Por isso a perícia, ela ocorre de uma maneira rápida, porque já tem os critérios, já tem o que a gente precisa avaliar, é muito específico, né? A gente não vai avaliar, não vai ser uma consulta médica, é pra gente avaliar uma parte específica. Então ela é rápida, ela é bem objetiva. Você precisa responder se teve sequela ou não, né? E se o que aconteceu foi decorrente daquilo que está sendo falado ou não, né? Quem que tá mais para sim, mais para não. Então, é muito objetivo. Então, seja sempre objetivo e mostre sempre aquilo que realmente está acontecendo, que vai dar tudo certo. É assim que funciona a perícia.